Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar, do estudo sobre a infância de Jesus. Eu tenho visto que as pessoas às vezes ainda não compreenderam, a importância de você saber algo a respeito da infância de Jesus. Você pode dizer, mas pastor, isso aí eu não acredito não, eu não aceito não, né? Amém. Até realmente é muito complicado aceitar. Eu vou falar agora de um milagre e realmente é difícil, né? Mas a gente precisa entender uma coisa. A gente, como cristão evangélico, a gente precisa conhecer outras literaturas, outros parâmetros bíblicos. Porque isso aqui é um evangelho sinótico, sinótico não, desculpe, o evangelho apócrifo, que precisa ser lido. Por que precisa ser lido, pastor? Para que isso? Porque quem é católico lê ele, lê e acredita. Então, se eu não leio, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho como refutar isso, porque eu não conheço, se eu só posso refutar alguma coisa se eu conhecer. Então a gente percebe que as pessoas relutam em conhecer algo que, vamos dizer assim, que para ele é obscuro, para ele não há credibilidade. Mas foi achado esses manuscritos junto com outros manuscritos que estão aí. Então precisamos entender tudo isso. E opinar. Eu aceito quando você diz assim, não, eu não acredito, eu não aceito isso, porque eu não acredito. Amém. Aí você vem aqui embaixo e comenta, pastor Pedro, eu não aceito isso por causa disso, disso, disso. Vai lá. Aí você vem aqui também, tem um nomezinho aqui vermelho, você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário. É importante demais o seu comentário. Isso me ajuda muito. E eu leio todos. Viu? Então, você está convidado a comentar. Você pode dizer, pastor, mas isso aí, esse livro apócrifo, não tem credibilidade, não tem para o evangélico, não tem para mim, não tem para você, mas para outros tem, para outras pessoas tem e muito. Então a gente precisa conhecer esses livros apócrifos. Mas vamos lá, mas não esqueça de se inscrever não, tá certo? Olha, outro milagre de Jesus quando criança, a gente precisa ver isso, né? Interessante. Vamos lá. Jesus pôs dizer ao povo, eu estou lendo assim na sequência, porque outros vídeos meus tá falando sobre o milagre de Jesus Cristo quando criança. Então você vai ter que, quiser acompanhar, você vai ter que ler, ver os vídeos anteriores, tá certo? Vamos lá. Então Jesus pôs dizer ao povo, quão melhores do que vós são os animais. Eles conhecem o seu Senhor e glorificam, ao passo que vós, homens, que sois feitos é a imagem e semelhança de Deus, ignorais. As feras me reconhecem, se tornam mansos. Os homens me veem e não me reconhecem. Esse detalhe aqui, Jesus está falando de quê? Porque num vídeo anterior, se você assistir, você vai entender o que eu estou falando. Por isso que é importante você assistir o vídeo anterior. Porque isso que eu acabei de ler fala do que aconteceu, de um grande milagre que aconteceu sobre os animais. Coisa fantástica. Vai lá, assista outro vídeo que você vai entender o que eu acabei de ler. Tá certo? Vamos ver aqui outro milagre. Depois Jesus, sobre os olhos de todos, passou o Jordão com leões. Agora, esse que é um ponto. Nós vimos que no Antigo Testamento, o Rio Jordão se abria. Vou dizer facilidade, não, vou dizer isso. Mas Elias e Eliseu abriram ele. Né? Elias e Eliseu. Agora veja esse fato aqui. Esse fato aqui, olha aqui. Diz assim,
Depois Jesus, sobre os olhares de todos, passou o Jordão com os leões. A água do Jordão se separou à direita e à esquerda. Disse ele, então, aos leões, mas ouviram-nos todos, ide em paz, não façais mal a ninguém. Também os homens não vos façam mal, até que retorneis para o lugar da qual saíste. E eles saudaram não só com a voz, mas também com o corpo, se foram para os seus lugares. E Jesus voltou para junto de sua mãe. Pode? Pode aí. Veja aí. Você pode dizer, pastor, eu não acredito nunca nisso. Amém. Amém. Vem aqui embaixo e comenta. Pastor, eu não acredito nisso. Isso é um absurdo. Isso não está na Bíblia. Vem aqui embaixo, comenta. Se inscreva aqui no canal. Aqui, vem aqui, tem um nomezinho vermelho. Se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilha, comenta. Mas realmente, você percebeu aí que Jesus, você pode dizer, pastor, isso não existe. Mas não existiu. Não foi aberto o Rio Jordão com Elias e Eliseu, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, não abriu. Então, a gente percebe que não há muito confronto, não há muita, vamos dizer assim, algo anormal se aqueles fatos já aconteceram. Mas aconteceram com Elias e Eliseu. Sim, mas eu estou falando aqui de Jesus. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Eu não estou querendo insistir com você, que você acredite nisso. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Reflita, tá certo? Veja só, vamos lá, vamos continuar aqui. Então veja bem, vamos lá. José, sendo carpinteiro, fazia objeto de madeiras. Como nós sabemos, José ele era carpinteiro, o pai de criação de Jesus. Cangas para bois, arado, instrumento para se remexer a terra e apto para cultivo, leitos de madeira. Um dia foi ter com ele um jovem, o qual lhe encomendou um leito de 6 cúbitos. José mandou seu ajudante cortar a madeira com a serra de ferro, conforme a medida encomendada, mas o ajudante não conseguiu em tudo a medida prescrita e fez uma parte mais curta do que a outra. José, todo preocupado, começou a excogitar o que lhe conviria fazer. Quando Jesus o viu assim preocupado, porque o estava feito, parecia irremediável, dirigiu-se uma palavra consoladora. Vem, disse, seguremos as pranchas, uma ao lado da outra. Puxemos pelas pontas, e elas se tornaram iguais. José obedeceu àquele que mandava, sabia que ele podia fazer tudo o que queria. José pegou as pontas das pranchas e apoiou no muro. Jesus pegou as outras 2 pontas e puxou, a mais curta igualando-se com a mais longa. Depois disse a José, agora pode trabalhar e fazer o que prometeste. José fez o que tinha prometido. E aí? Você vê que é isso? Parece, você pode dizer, pastor, isso é história de trancoso, isso é história de assim, de livro de cânticos, de fadas. Isso não existe, não existiu. Mas está lá, mas está aqui nesse livro. Um livro que é dotado desses milagres de Jesus quando criança, que você pode realmente dizer que não acredita. Aí pode perguntar, pastor, e o senhor acredita? Sinceramente? Olha, vou te falar uma coisa. Eu não vou dizer a você que acredita, mas também não posso dizer a você que não acredita. Porque eu estou falando de quem? De Jesus. Eu sei que a Bíblia fala que o ministério de Jesus Cristo começou a partir dos 30 anos. É verdade. Mas pode ser mentira. Pode ser. Mas se for verdade? E se for verdade? Não vai... Olha, isso é o que eu estou lendo. Não vai influenciar na sua salvação. Se você acredita em Jesus, você vai continuar acreditando. Isso não vai alterar a sua fé.
Pelo contrário, vai aumentar a sua fé, eu creio eu. Vai aumentar a sua fé. Porque você está vendo o poder que Jesus tinha quando criança e quando adulto. Lógico que as finalidades aqui são diferentes das finalidades quando Jesus tinha 30 anos. Mas aqui vem demonstrar que Jesus Cristo já fazia algo em prol do reino. Tá certo? Vamos ver outros milagres, né? Você viu esse aí, foi tremendo, né? Do carpinteiro, o que é que você achou? Vem aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, o que é que você achou desse milagre? E esse aqui, vamos ver, esse aqui. Eu vou ler aqui algo que tem uma observação, ou seja, um comentário do autor desse milagre do carpinteiro. Diz assim, parecia irremediável, pode também traduzir para o trabalho ser feito, parecia-lhe agora impossível. O texto de todo o parágrafo é diferente. Depois disso, enquanto um artesão carpinteiro fazia um arado para uma parelha de boi, veio alguém e disse, faz para mim um belo leito. Depois que preparou todas as peças para o leito, percebeu que um estava um palmo mais curto. Aquele carpinteiro entristeceu-se. Jesus, vendo, consolou, disse, não te entristeçais, segura por uma das pontas e puxarei pela outra. E eu puxarei pela outra. Depois de tê-lo alongado com as outras, disse-lhe, eis agora, faz o leito como queres. Aquele artesão, os que estavam com ele na casa, tendo visto o milagre que ele tinha feito, cheio de maravilha, disseram, verdadeiramente, este é o Mashiach, ou seja, esse é o Messias esperado pelos filhos de Israel. Isso é um comentarista dizendo. Segue sempre o código B, mais 3 linhas nas quais encontra um fato curioso. Crítica textual, não raro, mas em todo caso interessante e engraçado. Você percebe que esse comentário que tem mais aqui, fala sobre a Vulgata, vamos dizer aqui, que significa, pode-se passar o erro, manuense, entender rádios solos como radiola, uma espécie de oliveira chamada para rádios. Imaginar Jesus subindo nas oliveiras, por extensão, o significado radiolos ou rádios sustentado, mais feliz, encontro o texto de língua vulgar no século XVI, o Códice Ricardiano. Depois do título, como Jeshu Sali. Irmãos, o comentarista aqui explica em relação a esse milagre da tábua de uma forma que ele fala que em códice, na estrutura desse evangelho, tá certo? Tem pessoas que comentaram, pessoas que viram esse comentário e traduziram esse comentário de uma forma íntegra, sem uma mudança, tá certo? Então vamos ver aqui, continuar outro milagre. Isso aqui era só um comentário com parênteses que eu abri a respeito desse milagre da tábua que foi alongada, né? Jesus na escola. Jesus na escola, aconteceu que pela segunda vez José e Maria foram rogados pelo povo a mandar Jesus à escola, a fim de instruir-se nas letras. E eles concordaram com esse convite. Segundo o preceito dos velhos, conduziram ao mestre a fim de que instruísse na ciência humana. O mestre começou a ensiná-lo com autoridade, dizendo, diga alfa. Jesus respondeu, primeiro diz-me tu, o que é beta? Isso aqui são o alfabeto aramaico, né? E eu te direi o que é alfa. Irado com isso, o mestre bateu em Jesus, mas pouco depois morreu. Você entendeu o que eu acabei de falar? O professor bateu em Jesus com uma vara, que ele usava uma varinha. Bateu em Jesus, quando ele bateu, logo em seguida ele morreu. Jesus voltou para casa, sua mãe. José se atemorizou, chamou Maria, assim lhe disse, estou verdadeiramente triste por causa desse menino, a ponto de morrer.
Com efeito, pode acontecer que um dia ou outro alguém bata nele maliciosamente e ele morra. Maria respondeu: não pense, homem de Deus, que isso possa acontecer. Tenha antes por certo que aquele que mandou nascer entre os homens o guardará de qualquer malignidade em seu nome. Preserva-lo-á do mal. Rapaz, você percebe que coisa, né? Eu vou ler outro milagre aqui, para depois tentar fazer um comentário. Olha só. Os judeus, pela terceira vez, suplicaram a Maria e José que conduzisse com seus coxes para estudar com outro mestre. Temendo o povo a insolência dos príncipes e as ameaças do sacerdote, José e Maria levaram de novo à escola, mesmo sabendo que receberá de Deus a ciência perfeita e não podia aprender nada dos homens. Você entendeu aqui? Jesus não precisava aprender nada dos homens. Existe uma teoria aí, dizendo que Jesus foi para a África aprender sobre o agnosticismo, sobre a vida após a morte. E ele foi aprender isso com os agnósticos lá na África. Mas a gente percebe aqui já, desde criança, ele já nasceu com essa sabedoria. Tendo entrado na escola, Jesus, sob a direção do Espírito Santo, pegou o livro nas mãos do sacerdote que estava ensinando a lei, diante de todo o povo que vivia e ouvia, e começou a ler não já o que estava escrito no livro dele, mas a falar no Espírito de Deus vivo, como se uma fonte viva jorrasse uma torrente de água e a fonte continuasse sempre cheia. E ele ensinava o povo as grandezas de Deus vivo, com tal força que o próprio mestre caiu por terra e o adorou. O coração do povo que estava sentado lá e o tinha ouvido dizer tais coisas foi tomado de assombro. José, ouvindo isso, correu aonde estava Jesus, temendo que o próprio mestre morresse. Mas quando viu o mestre, ele disse: tu não me deste um discípulo, mas um mestre. Quem pode resistir às suas palavras? Cumpriu-se então o que tinha dito pelo salmista: o rio de Deus ficou cheio de água. Preparaste seu alimento, porque tal é sua preparação. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa tremenda. A gente pode até questionar isso, pode, mas a gente vê em si a grandeza de Deus, a grandeza do Pai. Que coisa fantástica, irmão. Eu sei. Você vai dizer, não, pastor, mas isso aí são livros apócrifos. Eu sei. Mas não dá assim uma sensação de grandeza do Deus Todo-Poderoso, de um Deus que realmente tem poder e que enviou seu único filho aqui na terra com um grande propósito. Pena que a Bíblia não diz mais nada a respeito da infância de Jesus Cristo. Uma pena isso. Não que ela esteja incompleta, não estou dizendo isso. A Bíblia está completa com aquilo que nós precisamos para a salvação. Mas era muito sensato a gente poder, vamos dizer assim, querer aprender mais sobre quem era Jesus, e como ele vivia e como ele viveu. Eu tenho essa curiosidade, não sei se você tem, por isso que eu estou lendo esse livro aqui que é um Evangelho Apócrifo, eu estou lendo ele, porque eu senti o desejo da curiosidade de como era Jesus Cristo na infância, se ele era, de que forma ele era, o que ele fazia, e o que ele fazia de um modo cotidiano. Aí eu encontrei esse livro na livraria católica e percebi que isso poderia me alegrar. Porque a gente lê tantos livros, tantas coisas, né? Por que não ler um livro desse? Por que não trazer esse livro para você que está vivendo agora? E que você possa dar uma sugestão, que você possa comentar, vem aqui embaixo e comenta. Falar, dizer, pastor Pedro, eu não acredito nisso. Ou então dizer, realmente, pastor Pedro, que grandeza, que Jesus é lindo, é maravilhoso. Eu não estou falando contra Jesus. Eu não estou falando contra a Bíblia, não. Eu estou lendo algo a respeito da grandeza de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Amanhã nós vamos continuar, tá? Não esquece, vem aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube possa notificar você. Até amanhã.
Em nome de Jesus Cristo. Estamos lendo a infância de Jesus.